Olá, sejam bem-vindos a mais um Biogel Conversando, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Estrutura Dinâmica e Conservação da Geodiversidade, da Biodiversidade, Biogel e do Laboratório de Geografia Física, do EGF, do Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAEG-UDESC. Desta vez, contamos com a presença de Adriana Oliveira Silva, doutoranda no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda. Olá, Maria Eduarda, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Adriana. Ela possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil, em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí e é mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal do Piauí. A Adriana é associada ao Núcleo de Estudos sobre a Zona Costeira do Estado do Piauí, integrante do Grupo Biogel e pesquisadora do Laboratório de Geografia Física. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho sobre as florestas petrificadas no Piauí. Como já fui apresentada, eu sou Adriana Oliveira Silva e sou orientanda do professor Jairo Valdati. Bom, e o que são essas florestas petrificadas? São áreas que apresentam grande quantidade de caules fósseis e podem ser encontrados em posição de crescimento, né, ou posição de vida também, como a gente denomina, em posição horizontal, né, ou seja, de deposição, ou espalhados pelo chão. O processo de preservação desses troncos envolveu o soterramento por sedimento, ocorrendo assim a permineralização, né? O que é essa permineralização? É quando a madeira ela é substituída por minerais ao longo de milhões de anos, ou seja, a madeira ela é enterrada é, em sedimento e, por exemplo, esses são recobertos, né, por cinzas vulcânicas, por lama ou outros sedimentos, evitando assim a decomposição da madeira, né? Ou seja, a permineralização, essa madeira, ela é coberta por lama, que é rica em minerais, como, por exemplo, a sílica, o quartzo, e os espaços, né, os poros da matéria orgânica, no caso da madeira, eles são preenchidos por minerais. E essa madeira, ela se transforma em rocha. E existem florestas petrificadas no Piauí? Sim, existem florestas petrificadas em várias partes do mundo, em vários países, né, inclusive no Brasil, em alguns estados. E aqui eu apresento para vocês duas imagens de florestas, de ocorrência de florestas petrificadas no Piauí, no caso aqui na capital Teresina, onde temos o Parque Floresta Fóssil do Rio Poti, que está inserido no contexto urbano mesmo, né, da capital. E outro exemplo é o Geossítio Floresta Petrificada de Altos, que é um município que fica bem próximo de Teresina. Então, lá em 2019, eu tive o conhecimento da existência de uma floresta petrificada no município de Altos, então, eu tive o primeiro contato, visitei a área, e foi aí que eu decidi de trabalhar com essa área, né? No período eu estava na minha graduação, em 2022 eu concluí o meu trabalho de conclusão de curso, e a gente apresentou a importância da floresta petrificada de Altos, trazendo uma perspectiva de geoconservação e também a relação com a comunidade local, porque essa área ela está inserida em um assentamento do INCRA, então existe uma comunidade que mora ali no entorno. Em 2024, eu concluí o meu mestrado, e na dissertação a gente realizou uma avaliação, ou seja, uma inventariação e quantificação do geossítio, trazendo assim como proposta de valorização, de divulgação desse geopatrimônio que até então não possui nenhuma medida de proteção, né? E atualmente, né, iniciei o doutorado, trazendo também, na verdade, dando continuidade aos estudos
Claro que trazendo um novo recorte, né, ou seja, trabalhando tanto com o geossítio do município de Altos, como também o Parque Floresta Fóssil do Rio Poti e outras áreas também, né, que existe a ocorrência desses afloramentos, tanto em Teresina, como também no município de Altos, e não descartando a possibilidade de apresentar outras áreas no contexto do estado do Piauí, certo? Então, é, a gente está no início, então muita coisa a gente está repensando, mas em um âmbito mais geral a gente vai discutir sobre a conservação e a valorização dessas áreas enquanto patrimônio natural, a importância dessas áreas, destacando a sua relevância científica, cultural, educativa, também com o intuito de propor estratégias de valorização geoturísticas, geoeducativas, visando assim essa promoção desse patrimônio natural, né? Ou seja, numa proposta, numa tentativa de proposta voltada mesmo assim para a gestão dessas áreas. Bom, e as florestas petrificadas, elas são parte do patrimônio natural, né? E algumas dessas áreas, elas ainda são pouco conhecidas e também valorizadas, como eu ressaltei anteriormente, o geossítio Floresta Petrificada de Altos, ele não é protegido por lei, né? Então, não há nenhuma medida de proteção e está sujeito a sofrer diversas interferências, né? Como, por exemplo, antrópicas aí, em questão de depredação, até ocorrer furtos, né, dos fósseis. Então, existe essa falta de políticas públicas direcionadas a esses patrimônios. E essas áreas, elas possuem potencial científico, potencial turístico, educativo. Então, compreender isso pode despertar o interesse em proteger essas áreas, né, nos diferentes âmbitos da sociedade, tanto de gestores, de pesquisadores, da própria sociedade do município, e compreender isso. E conservar, ter uma visão de conservar essas áreas, mas através de medidas que permitam a interação com o público. Então, enquanto perguntas a gente vai procurar responder, né, apresentando aí onde que estão localizadas as florestas petrificadas no Brasil, como eu ressaltei, existem, né, algumas, por exemplo, existe no Rio Grande do Sul, no Tocantins, alguns fósseis também no Maranhão, e a gente também vai procurar compreender em qual contexto legal ou patrimonial essas áreas elas estão enquadradas, elas são protegidas, quais atribuições essas áreas têm ou podem desempenhar diante do desenvolvimento regional ao qual elas estão situadas, quais estratégias de valorização são ou podem ser desenvolvidas nessas áreas, quais são as atividades que já são realizadas, por exemplo, se tem uma relação com as comunidades que moram nas proximidades. Então, a gente vai tentar trazer essa discussão dentro desse contexto. Bom, aqui eu apresento para vocês 2 exemplares do geossítio Floresta Petrificada de Altos, que apresenta uma quantidade significativa de troncos petrificados, alguns apresentam aí bastante cristais de quartzo, de tamanhos distintos, alguns bem preservados, como eu falei na definição de florestas petrificadas, alguns estão em posição de vida. Aqui são 2 dos maiores troncos que temos lá na área. E para finalizar, claro, eu não poderia deixar de compartilhar um pouco da minha alegria em realizar os trabalhos de campo, e também gostaria de parabenizar a todos os geógrafos, né, pelo Dia do Geógrafo, que a ciência geográfica ela nos ajuda a compreender o mundo em que nós vivemos e desempenha um papel fundamental, um papel crucial nas pesquisas científicas em diversas áreas, e o geógrafo, ele é um agente fundamental, tanto na construção como também na divulgação do conhecimento. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com vocês. Muito obrigada, Adriana, pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente hoje, pela sua contribuição, contar um pouquinho do seu trabalho para a gente. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Mais informações estarão na descrição do vídeo, como o currículo da Adriana. E é isso. Até o próximo vídeo já conversando.